Bom, apesar de variáveis booleanas por si só serem interessantes, porque a gente consegue fazer uma série de comparações, avaliações de expressão, elas não adicionam por si só nenhum elemento novo para o nosso código em termos de controle de fluxo, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Mas elas combinadas com as expressões if, elif, else, aí sim a gente entra num controle de fluxo, que é a estrutura de decisão. Bom, o que é uma estrutura de decisão? Suponhamos que eu peça para o usuário uma idade, aqui, eu pegar qual a sua idade. E eu quero imprimir, dependendo da idade que o usuário passar, se ele pode ou não beber. Então, vamos supor que eu queira imprimir hora de encher a cara, se a idade for maior de 18. Veja que se eu colocar uma idade menor do que 17, uma menor que 18, ou uma idade maior do que 18, ele vai sempre imprimir hora de encher a cara. Agora, se eu colocar uma expressão if, encapsulando esse bloco, aí a coisa já muda de figura. Então a gente quer avaliar se a idade é maior ou igual a 18. Então a gente já sabe como fazer isso. E a gente sabe que isso aqui vai retornar verdadeiro se o número for maior que 18. Daí eu coloco aqui um if, a minha expressão, eu coloco dois pontos no final, e esse print aqui, eu dou um tab nele, porque o Python é uma linguagem indentada. Então ele entende que está dentro do if o que está nesse bloco aqui, que tem essa indentação. Então, ao fazer isso, se agora eu passar uma idade de 21 anos, ele vai imprimir hora de encher a cara. Só que se eu imprimir uma idade de 17, ele não vai imprimir nada. Por quê? Porque, como essa condição foi falsa, o Python entende que eu não deveria executar esse bloco de código e ele passa para a próxima linha depois de finalizado o bloco if, que seria uma linha 4, que está vazia, então nada acontece. Então, vou até colocar aqui um print fim, né, para a gente ver o que acontece. Se eu colocar 17, ele vai imprimir fim. Se eu colocar 21, ele vai imprimir hora de encher a cara, fim, porque ele entrou nesse bloco aqui em particular. Só que eu posso ainda evoluir esse bloco if e pensar, e se a idade não for maior ou igual a 18? Se eu quiser imprimir alguma outra coisa, aí eu posso colocar o else, que é um complementar do if, que eu estou falando, se a idade for maior do que 18, faça isso aqui. Caso contrário, faça isso aqui. Para você, só todinho. Que eu não sei se escreve assim, mas eu acho que é. Então agora, se eu imprimir 21, 221 também funciona. A gente vai aparecer a hora de encher a cara, só que se eu colocar 17, agora ele vai imprimir para você só em todinho, porque ele checou essa condição foi falsa, aí ele foi para o bloco else e fez essa impressão aqui. E eu posso colocar ainda várias e várias e várias condições concatenadas aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse colocar, primeiro, se a pessoa tiver uma idade maior ou igual do que 65 anos, eu vou imprimir dá para pegar busão de graça. E aí eu vou falar, se ele não tiver isso, mas ele tiver idade maior ou igual a 18, imprime encher a cara, que é o elif, é o else if. Caso contrário, se a idade for maior ou igual a 18, imprima isso. Caso contrário, ou seja, se essas duas condições aqui derem falsas, aí ele vai imprimir o que está colocado no else aqui. Então, eu posso colocar, se a idade for 21, ele vai imprimir o hora de encher a cara. Se eu colocar uma idade 70, nesse caso ele vai imprimir, dá para pegar o busão de graça. E eu posso colocar quantas expressões elif eu quiser. Então, eu posso colocar aqui, colocar um elif, vou colocar if idade maior ou igual a 120, colocar você é bem idoso. E aí agora eu posso colocar 200, e aí você veja que ele tem duas expressões elifs, então conforme eu for testando aqui diferentes blocos, ele vai imprimir coisas diferentes. Agora, e se eu quisesse imprimir, por exemplo, tanto se eu colocasse uma idade como 70, tanto dá para pegar o busão de graça, quanto print hora de encher a cara? Bom, aí nesse caso, o que a gente teria que fazer é separar os blocos. Que aqui eu coloco um if e coloco um if, e o Python vai automaticamente entender que esses dois blocos são independentes. Então ele vai primeiro checar esse bloco if, vai imprimir aqui,
Aí ele vai para a próxima linha de código. Só que como não está o elif aqui, está só um if, ele entende que isso aqui é um bloco apartado e ele vai tratar como um bloco apartado. Então, por isso, se eu colocar uma idade como 70, ele vai imprimir tanto dá para pegar o busão de graça, quanto hora de encher a cara. Porque ele vai... É como se ele estivesse pulando para a linha 4 aqui com uma linha completamente dependente do bloco if, já saindo do bloco if. Então, por isso ele vai conseguir imprimir múltiplas condições aqui.